Era uma manhã típica de segunda-feira em São Paulo, mas para Júlio era o início de uma nova era. Após anos trabalhando como assistente de gerência, ele finalmente conseguiu a promoção que tanto almejava: gerente do escritório da Tec Brasil. Cheio de confiança e com a ambição de se destacar, Júlio entrou no escritório com um ar de superioridade. Ele tinha planos, grandes planos, e acreditava que mudanças drásticas eram necessárias para melhorar a eficiência e os lucros da empresa. Logo em sua primeira semana, Júlio convocou uma reunião com todos os funcionários. Sentado à cabeceira da mesa, ele observou os rostos ansiosos de sua equipe. "Estamos aqui para transformar este escritório", começou ele, sua voz cheia de determinação. "E para isso, algumas mudanças são necessárias." Os funcionários se entreolharam, preocupados. O que viria a seguir pegou a todos de surpresa. Júlio anunciou cortes significativos nos salários de quase todos, exceto o seu próprio. A justificativa era aumentar a produtividade e cortar gastos desnecessários. "Precisamos ser mais eficientes e focados", disse ele, ignorando os murmúrios de descontentamento que começavam a surgir. As repercussões foram rápidas e intensas. Muitos funcionários, desmotivados e insatisfeitos, pediram demissão quase imediatamente. Aqueles que ficaram não tinham outra escolha a não ser suportar a nova realidade, presos pela necessidade de sustentar suas famílias e pela falta de opções de emprego imediato. Júlio não se importava com o bem-estar de sua equipe. Para ele, números e lucros eram o que importavam. A atmosfera no escritório se tornou tensa e sombria. Júlio sobrecarregou os funcionários restantes com o dobro de trabalho, justificando que muitas das posições eliminadas eram desnecessárias e repetitivas. A pressão aumentava e o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. Até mesmo Dona Marta, a dedicada faxineira que trabalhava na Tec Brasil há anos, não escapou das mudanças implacáveis de Júlio. Com um salário já modesto, ela se viu pressionada e sobrecarregada, sendo constantemente alvo das críticas de Júlio. Cansada e desmotivada, Dona Marta decidiu pedir demissão, deixando o escritório sem ninguém para cuidar da limpeza. Com a saída de Dona Marta, o escritório começou a acumular sujeira. Júlio, no entanto, se recusava a aumentar o salário oferecido para o cargo de faxineira. Dias se passaram e ninguém se interessava pelo trabalho. Enquanto isso, Júlio continuava suas reuniões matinais, onde se queixava incessantemente da sujeira no escritório, pressionando a gerente de RH, Dona Cláudia, para encontrar uma solução. Foi durante uma dessas manhãs que Júlio avistou algo que chamou sua atenção. Do lado de fora da janela, uma mulher mal vestida mexia em caixas de papelão perto dos latões de lixo. Júlio, com um sorriso malicioso, viu uma oportunidade. Ele abriu a janela e gritou: "Ei, você! Entre aqui, tem uma oferta para você." A mulher não reagiu, o que deixou Júlio irritado. Ele ordenou ao segurança que a trouxesse até ele. Poucos minutos depois, ela estava no escritório. Ficou claro que ela era surda e que seu aparelho auditivo não funcionava bem. Júlio, sem se importar com suas dificuldades, falou devagar, lembrando-se de que pessoas surdas podem ler lábios. "Você entende o que estou dizendo?" Ela assentiu. "Quer um emprego? Só precisa limpar o escritório", disse ele. Após hesitar por um momento, a mulher aceitou. Seu nome era Laura. Ela chegou no dia seguinte, pontualmente, e em pouco tempo o escritório estava brilhando. No entanto, os colegas de trabalho, insensíveis e cruéis, faziam piadas sobre ela, cientes de que ela não podia ouvi-los. Apesar das provocações, Laura mantinha sua dignidade e dedicava-se ao trabalho,
motivada por sua missão maior. Laura não era apenas uma faxineira dedicada. Em sua casa modesta, nos arredores da cidade, ela cuidava de animais abandonados: 3 gatinhos, um gato adulto, 2 cachorros e um papagaio com a pata quebrada. Esses animais eram sua alegria e sua razão para suportar as dificuldades do trabalho. Todas as noites, ela se alimentava de pão e água, mas sempre tinha algo especial para seus amigos peludos. A situação no escritório se tornava cada vez mais insustentável. Júlio pressionava sua equipe sem piedade, e a moral estava no ponto mais baixo de todos os tempos. Dona Cláudia, a gerente de RH, tentava manter a calma, mas as reuniões com Júlio a deixavam cada vez mais ansiosa. Ela passava noites em seu escritório, aliviando o estresse com pílulas anti-ansiedade. O CEO da empresa, Sr. Gustavo, começou a fazer visitas mais frequentes à filial, preocupado com os lucros em declínio e as constantes reclamações que chegavam a seu escritório. Ele percebia que algo estava errado, mas ainda não tinha uma visão clara do que estava acontecendo. Decidido a entender a verdadeira situação, Gustavo ordenou a instalação de câmeras ocultas no escritório. Ele queria monitorar as atividades e descobrir a raiz dos problemas. Ao revisar as gravações, ficou surpreso ao descobrir que Laura não apenas limpava o escritório, mas também trabalhava nos documentos até tarde da noite, demonstrando habilidades excepcionais em administração. Gustavo chamou Júlio para uma reunião séria. Durante a conversa, ele confrontou Júlio sobre seu comportamento e as decisões que haviam quase destruído a filial. "Você arruinou esta filial com sua arrogância e ganância", disse ele furioso. Júlio tentou se justificar, mas Gustavo não aceitou suas desculpas e o demitiu imediatamente. Após a demissão de Júlio, Gustavo chamou Laura para uma conversa. Ele queria entender melhor sua história e descobrir como alguém com tanto potencial havia acabado como faxineira. Laura, hesitante no início, começou a compartilhar sua história. Ela contou a Gustavo sobre o acidente que a deixou surda e os desafios que enfrentou desde então. Apesar das dificuldades, ela nunca desistiu e encontrou força em cuidar de animais abandonados. Gustavo ficou comovido com sua resiliência e determinação. Reconhecendo seu potencial, Gustavo ofereceu a Laura uma oportunidade de mostrar suas habilidades na empresa. Ele a promoveu para uma nova posição, onde poderia usar suas habilidades administrativas. Com o apoio de Gustavo, Laura rapidamente se destacou, demonstrando sua capacidade e ganhando o respeito de todos os colegas. Sob a liderança de Gustavo e com a contribuição significativa de Laura, a Tec Brasil começou a se recuperar. A atmosfera no escritório melhorou e a moral dos funcionários foi restaurada. Laura se tornou um exemplo de superação e esperança para todos, mostrando que, com resiliência e oportunidade, é possível transformar situações difíceis em grandes triunfos. Enquanto isso, Júlio enfrentou consequências legais por suas ações e a empresa prosperou como nunca. A jornada de Laura inspirou muitos a nunca desistirem diante das adversidades, e ela continuou a cuidar de seus animais com carinho, sabendo que encontrou seu lugar e seu propósito na Tec Brasil. A história de Laura na Tec Brasil se tornou um exemplo inspirador de superação e resiliência. Sua trajetória, marcada por desafios e triunfos, mostrou que, com determinação e apoio, é possível transformar situações difíceis em grandes oportunidades. A empresa prosperou sob a nova liderança e Laura se tornou um símbolo de esperança e coragem para todos ao seu redor.